Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Foi aprovado pela maioria da Câmara Municipal de Natal um projeto de lei que vai aumentar o salário do prefeito, do seu vice, dos secretários e dos vereadores. Para conversar sobre esse tema, vamos entrevistar o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Denô. Bom dia aos nossos telespectadores e telespectadoras. Bruno, a Câmara Municipal, com os votos contrários da oposição, a maioria aprovou um projeto que vai aumentar, como eu falei, o salário do prefeito, do seu vice, dos vereadores e também dos secretários. Qual o significado político e simbólico desse aumento? Não, a Prefeitura ela decide junto com a Câmara, com a chancela da Câmara Municipal, dar um recado para a sociedade de que ela tem condição de aumentar despesas. Toda vida que nós vamos fazer uma discussão na Câmara Municipal sobre reajuste de servidores, reajuste de salário, é sempre uma dificuldade, a aprovação, e se apresentam dados, vem a Secretaria de Administração do município para dizer que não tem condições de aumentar o orçamento, de ter mais despesas, mais gastos, como eles gostam de falar. Que o que o município tem não é suficiente para que haja, por exemplo, o aumento das despesas para reajustar o salário de servidores. Mas a Prefeitura faz um movimento de aumentar o salário da Câmara, o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, sinalizando para a sociedade de que há sim espaço para o aumento de despesas, porque se não houvesse, não teria como eles fazerem a aprovação de um projeto como esse. Aí, quando a gente pensa na realidade, por exemplo, dos professores e professoras do município de Natal, nós temos, em 2020, um reajuste incompleto, que foi pela metade. Em 2022, a negativa sobre o reajuste. Em 2023, também um reajuste pela metade, que foi um percentual de 7%, quando era 14,95%. Além disso, a judicialização da lei pela Prefeitura, que estabelecia o reajuste anual dos professores, o percentual anual de reajuste. Então, o impedimento de que nos próximos anos a gente esteja estabelecendo novas negociações, novas lutas, essa é a iniciativa da Prefeitura por reajuste anual. Ao mesmo tempo, a Câmara e a Prefeitura aprovam um reajuste para eles. Então, para os servidores, não há recurso. Esse é o recado que a Prefeitura deixa para a sociedade. Mas para o prefeito, para os vereadores, para os seus secretários, para o seu vice-prefeito, para a sua vice-prefeita, há recurso. Não há explicação para uma contradição desse tamanho. Você diz aos servidores que não tem como aumentar o salário deles, não tem como reajustar, mas você reajusta o seu próprio salário. Para os outros não vale essa regra, mas para mim vale. Vale a regra de ter um salário aumentado. Salários que a gente sabe que são salários altos, não são baixos salários. Apesar do contingente não ser tão grande, porque o número de secretários não é muito, o número de vereadores também não é muito, mas os salários são altos. E quando a gente faz o discurso para a sociedade de que nós precisamos economizar recursos, não tem como eu dizer que eu preciso economizar recursos, mas só do seu salário, para o meu salário não tem economia. É um exemplo que a Prefeitura dá de que ela não precisa economizar, porque o próprio prefeito está reajustando o salário dele. Agora, Bruno, você disse que é um salário já muito alto, esse salário vai aumentar para R$41 mil, quase igual ao salário do presidente Lula, o atual salário dele, e será o maior salário do Brasil, das capitais do país, até maior que o do Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo. Como é que o SINT avalia isso, essa disparidade enorme desse salário? São Paulo é a maior cidade do país e vai ter um salário, o prefeito terá um salário menor do que o prefeito de Natal. Então, na verdade, é o descaramento da Prefeitura de Natal, que é prática. Eles não fazem questão de disfarçar. Há algum tempo atrás, era com os chamados jetões. Pagava-se jetões de R$20 mil, R$14 mil para determinados secretários ou cargos comissionados da Prefeitura. Distribuíam, de qualquer maneira, esses jetões, contanto que as pessoas fossem aliadas da Prefeitura. E naquele mesmo momento a gente discutia reajuste da categoria. Agora nós continuamos fazendo a discussão sobre reajuste da categoria.
A Prefeitura recentemente mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei que desfazia a carreira, né, dos atuais professores e que criava uma carreira mais pobre, uma carreira mais ruim, mais danosa ao servidor que fosse entrar. E o argumento era que precisava fazer essa alteração na carreira porque precisava economizar dinheiro. Então, sempre a negativa para o servidor vem dizendo que a prefeitura não tem condições, mas na hora de fazer o reajuste do salário do prefeito tem. E esse reajuste ainda pode ser um reajuste incompatível com o porte da própria cidade que ele governa, né? Porque quando a gente compara São Paulo e o trabalho que São Paulo demanda de um prefeito é totalmente diferente da demanda de Natal, pela própria dimensão da cidade. É uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, São Paulo, né? Não é o caso de Natal. E a gente tem toda uma complexidade de uma região metropolitana bem maior do que a de Natal. E você tem um salário desse prefeito menor do que o salário do prefeito de Natal, né? Passando aí das capitais, enfim, de todas as capitais do Brasil. É um escândalo, na verdade, para a sociedade de Natal, esse tipo de posição e a conivência, a complacência que a Câmara apresenta no momento em que ela aprova um projeto de lei como esse. Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINT-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. Estamos de volta com Extra Classe TV. Hoje estamos conversando com o Bruno Vital, que é professor e coordena o SINT-RN, e falando sobre o projeto de lei que a Câmara Municipal de Natal aprovou, projeto esse que aumenta o salário do prefeito, do seu vice, dos secretários e dos vereadores. E, Bruno, sempre deixando claro que contou com os votos contrários do pessoal da oposição, é importante deixar isso aqui registrado. Bruno, que moral tem um prefeito que nega aumento salarial, que manda um projeto que prejudica a vida dos servidores da educação, só para citar essa categoria, professores e professoras, mas ao mesmo tempo aumenta o próprio salário? Na verdade, ele passa a imagem daquilo que é o seu próprio governo, né? Um governo em que o privilégio, né, que não deveria existir, porque a lógica da gestão pública é uma lógica que você vai beneficiar a todos, você vai governar para todos e não para alguns, mas caracteriza exatamente esse modelo de gestão que é um modelo para poucas pessoas, não é para toda a população, né? Então, apresenta essa característica que tem sido a marca da gestão de Álvaro Dias, né? E quando a gente coloca isso aqui, não é que políticos, no exercício das suas funções, não possam ter reajuste salarial. Não é essa a discussão. Agora, se o prefeito, se o governador, né, não tem condição de reajustar para os servidores porque não há recurso, como é que ele justifica o fato dele reajustar o próprio salário? Se não tem para ninguém, se não tem para os servidores, não deveria ter para a equipe da prefeitura também. Ele teria que dar o exemplo. Isso, o exemplo tem que partir dele. Porque se há dificuldade financeira, como é alegado que há para todo mundo. Há para todos, não há só para o servidor, não há só para o professor do município que não tem reajuste, que está com salário congelado, que vem com salário congelado. Não há para ninguém. Ou há para todos ou não há para ninguém. Então, se fosse um cenário em que todas as categorias reivindicando seus reajustes viessem recebendo, que a prefeitura não fosse uma prefeitura que passou já por diversas greves, inclusive de diversas categorias, reivindicando o reajuste salarial, que a prefeitura sempre disse que não tem dinheiro para pagar, né? Seria um cenário em que se aceitaria melhor, a sociedade aceitaria melhor um reajuste de salário do próprio prefeito. Mas a situação que a gente tem é que a gente tem uma dificuldade de negociação, de diálogo com a prefeitura, né? De ser recebido pelo prefeito para fazer qualquer discussão que seja, que a prefeitura, inclusive, chega a tomar medidas sem dialogar, né, que afetam a vida dos servidores, que prejudicam a vida dos servidores. Ela toma decisões sozinhas e envia para a Câmara Municipal.
né? E essa mesma prefeitura que alega sempre dificuldade financeira está reajustando o salário do prefeito, o salário de secretários e da Câmara Municipal. Então, como que a população ela pode entender uma coisa dessa? Não tem como entender, não tem explicação, né? A não ser o próprio deboche que isso significa para a sociedade de Natal. Agora, Bruno, a prefeitura, né, a gestão Álvaro Dias, deve 60%, né, de atualização salarial aos professores de Natal. Esse dinheiro que será utilizado para aumentar esses salários, onde é que ele poderia ser utilizado? Não apenas na atualização do piso, na questão da educação, mas num todo, nas diversas áreas do município de Natal. Para o pessoal que está nos assistindo, né, e tem diversas carências, tem diversos problemas e, de fato, fica chocado, fica revoltado com esse aumento. Isso. Na verdade, esse debate é um debate de prioridades, em primeiro lugar. Todo o orçamento público ele é limitado, ele não dá para fazer tudo o que o prefeito quer, tudo que o governador quer, tudo que o presidente quer. Não é possível fazer o que precisa fazer com o orçamento que se tem. Daí vem o debate de prioridades. O que é prioritário fazer, o que é mais importante fazer, né, com o orçamento público. E o orçamento público ele deveria servir exatamente para beneficiar ao máximo possível a população, sobretudo a população que tem mais necessidade. Socorrer, né, a população naquilo que ela tem maior necessidade de socorro, nos serviços que são prestados pela prefeitura. Então, o redirecionamento desse valor, né, que está sendo pago, que será pago aos vereadores, ao prefeito e seus secretários, ele não resolveria todos os problemas, obviamente. Mas o recado que a prefeitura dá para a sociedade é de que é mais importante reajustar o salário do prefeito, sua equipe e da Câmara Municipal do que discutir os problemas mais importantes que a cidade e mais urgentes que a cidade tem, né? Investir esse dinheiro em resolver problemas que vão melhorar de fato a vida de muito mais gente do que apenas a vida do prefeito, da Câmara e de seus secretários, né? Porque de fato essa medida ela só impacta nessas pessoas, ela não impacta de forma mais global na sociedade. Então, o debate que aparece a partir daí é exatamente a lógica de prioridade que não existe em Natal, né? Qual é a prioridade de Natal? Resolver o problema das pessoas ou gastar o dinheiro do povo, né, o dinheiro público, em questões que são desnecessárias, porque esse reajuste não vai salvar a vida, obviamente, de nenhum vereador, do prefeito, da sua equipe. Não vai salvar a vida deles porque eles já vinham vivendo com o salário que já recebem, né? Isso não vai fazer tão grande diferença na vida deles nesse sentido. E, enquanto isso, nós temos necessidade da população, necessidade de reformas nas escolas, necessidade de reajuste do próprio salário dos professores, dos outros servidores que também estão reivindicando reajuste, né? Necessidade no investimento em saúde, nas UBSs do município, por exemplo, que esse dinheiro poderia ser utilizado para resolver, mesmo que fosse o problema de uma UBS, mas era mais importante, que resolveria o problema da vida de mais pessoas do que o investimento feito apenas nos amigos, né, do prefeito, vamos dizer assim, de quem está ali em torno do prefeito, que são seus secretários, que são os seus aliados na Câmara Municipal. Então, essa discussão ela coloca para a gente o pensamento mesmo de prioridades para o município, né? E a gestão desses recursos conforme essas prioridades. Demonstra para a sociedade que a prioridade do prefeito não é pensar os problemas que a cidade tem, é pensar, né, em como a prefeitura pode funcionar para ajudar aqueles que ele acha importante ajudar, que são os que estão mais próximos dele, seu grupo político. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Extra Classe TV. Obrigado, Denô, obrigado a todos que nos acompanharam. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTE-RN em defesa da educação pública. Tenham todos e todas uma excelente semana.